Olá, galerinha! Hoje é a nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre a geometria. O que é a geometria? Vamos ver? A geometria é o estudo das formas presentes na natureza e das propriedades que essas formas possuem. A geometria é uma das três grandes áreas da matemática, ao lado de cálculo e álgebra. A palavra geometria tem origem grega e sua tradução literal é medir a terra. As figuras geométricas espaciais possuem três dimensões: a largura, a altura e o comprimento, e são divididas em dois grupos. Vamos ver que grupos são esses? Os poliedros e os corpos redondos. Então, vamos falar sobre os poliedros. O que são poliedros? Os poliedros são formados por arestas, que são segmentos de retas, vértice, que é o encontro de dois segmentos de retas, e face, que lado da forma geométrica espacial. Alguns exemplos de poliedros são cubo, paralelepípedo, pirâmide, entre outros. Então, está aí as imagens do cubo, do paralelepípedo e da pirâmide. Corpos redondos. O que são corpos redondos? Os corpos redondos, por sua vez, possuem superfície curva, logo não possuem faces laterais. Eles também podem ser chamados de sólidos de revolução. Haja vista que são formados pela rotação de uma figura plana, figura geradora, ao redor de seu eixo. Entenda rotação como dar uma volta completa. São corpos redondos, o cone, a esfera e o cilindro. Vamos ver as imagens? Vamos falar um pouco sobre o cone. Possui uma superfície arredondada, que em sua lateral é uma superfície plana, que é uma base em formato de círculo. Observem aí. Vamos observar aí o cone, a imagem do cone, como é feito. Temos a vértice, a superfície cônica e a base. Aí vértice, superfície lateral, figura geradora e o eixo. A esfera. Então, a esfera possui centro, raio e diâmetro. A distância de sua borda ao centro é igual ou menor que o raio. Veja os componentes da esfera. Então, vemos a esfera aí: raio, diâmetro e centro. Nós temos aí o raio, tem o diâmetro, a figura geradora, a superfície esférica e o centro. O cilindro. Todo cilindro possui uma estrutura curva, chamada de superfície lateral, e duas bases que são paralelas. Observem os cilindros aí. Nós temos na imagem, nós temos o eixo, a base superior, a figura geradora, a base inferior. E nós vamos dar continuidade, nós temos também um outro conteúdinho dentro da geometria, que são os ângulos, né? Que a gente usa a medida de ângulo. O que vem ser ângulo? O que é a medida de ângulo? É dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão de medida de um ângulo é o grau, cujo símbolo é. Tomando um ângulo raso ou de meia volta, dividido em 180 partes iguais, determinamos 180 ângulos da mesma medida. Para medir ângulos, utilizamos um instrumento denominado transferidor. O transferidor já vem graduado com divisões de 1 grau em grau. Existem dois tipos de transferidor: de 180 graus e de 360 graus. Então, vamos ver aí as imagens dos ângulos. O que são ângulos retos, obtusos e agudos? O que é um ângulo reto? É aquele ângulo que ele mede 90 graus. O que é um ângulo obtuso? Mais que 90 ou menos que 180 graus. O que é um ângulo menos de 90 graus? Então, nós temos aí os ângulos raso, que é igual a ou 180 graus, ângulo côncavo, entre 180 a 360 graus, e ângulos completo, que é igual a 360 graus.
graus. Temos aí esses ângulos que são os ângulos adjacentes e os ângulos opostos pela vértice. Então, nós vamos falar também sobre os polígonos, que são as figuras planas, fechadas, construídas por segmentos de retas, né? A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Os polígonos podem ser simples ou complexos. E vamos falar um pouco sobre eles. O que são polígonos simples? Os polígonos simples são aqueles cujos segmentos consecutivos que o formam são colineares, não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades. Então, as imagens aí de alguns polígonos simples, né? O que são polígonos complexos? Os polígonos complexos são quando existem intersecções entre dois lados não consecutivos. O polígono é chamado de complexo. Tá aí as semirretas traçadas, né, para formar os polígonos. Os polígonos convexo e côncavo. Então, o que são polígonos convexo e côncavo? A junção das retas que formam os lados de um polígono com seu interior é chamado de região poligonal. Essa região pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples são chamados de convexo quando qualquer reta que une dois pontos pertence à região poligonal, ficará totalmente inserida nesta região. Já nos polígonos côncavos, isto não acontece. E temos os polígonos regulares. Que polígonos são esses? Vejam as imagens dos polígonos regulares. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, possuem a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Então, os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, são ao mesmo tempo equiláteros e equiângulos. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular. Nós temos aí ângulos congruentes, polígonos equiângulos. Lado dos ângulos congruentes, que são polígonos regulares. E lado dos congruentes, que são os polígonos equiláteros. Então, nós vamos ver as nomenclaturas de alguns polígonos que nós estudamos lá na geometria, na nossa matemática. Dependendo do número de lados presente, os polígonos são classificados em, dependendo do número de lados que eles tenham, eles vão ter uma nomenclatura. Então, quem tem 3 lados, a nomenclatura é triângulo. Quem tem 4 lados é quadrilátero. Quem tem 5 é um pentágono. Quem tem 6 lados é hexágono. Quem tem 7 lados é o heptágono. Quem tem 8, octágono. Quem tem 9, eneágono. Quem tem 10, decágono. Quem tem 11, um decágono. Quem tem 12, dodecágono. Quem tem 20, icoságono. Quem tem 30, triacontágono. 40, tetracontágono. 50, pentacontágono. 60, hexacontágono. 70, heptacontágono. 80, octacontágono. 90, eneacontágono. E 100, heptágono. Então, aí nós temos até o número 100, essas nomenclaturas de polígonos. E até a próxima aula.